Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Como é bom estarmos aqui em mais uma terça-feira, onde nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. E vocês já sabem que para mim é um grande privilégio poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Por isso queria começar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. Como que você lida quando você está se sentindo pressionado? Sabe aquele momento em que parece que todo mundo quer que você tome uma decisão rápida? Quando todo mundo quer que você tenha resultados? Quando todo mundo está esperando algo de você e você nem sabe direito o que você tem que fazer? Como que você lida com a pressão? Eu não sei você, mas eu não lido muito bem. Eu tenho tentado aprender, eu tenho tentado me desenvolver nisso, mas normalmente quando eu me sinto pressionado, eu acabo tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas, agindo de forma errada. E muitas vezes quando eu tomo essas decisões erradas ou faço essas burradas, muitas vezes eu acabo culpando a pressão ou quem me fez me sentir pressionado. Mas tem algo que Deus tem falado no meu coração comigo nos últimos tempos, é de que a pressão não é o real problema. Afinal, a pressão ela não nos transforma. A pressão ela não nos faz ser alguém que nós não somos. A pressão ela só revela aquilo que estava escondido e aquilo que realmente precisa mudar. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregação que me impactou muito. Essa pregação era de um homem que hoje é pastor, mas no passado teve algumas dificuldades. E uma delas é de que ele era um dependente químico. E ele diz que mesmo antes dele se converter, mesmo antes de conhecer Jesus, ele entendeu que ele precisava ser livre daquele vício, que ele precisava se livrar daquilo, porque ele percebia que aquilo estava fazendo mal para ele, mal para a família dele, estava conduzindo outras pessoas para maus caminhos também. Por isso ele decidiu parar. E quando ele tomou aquela decisão, enquanto ele estava tranquilo, era fácil. Ele vivia sóbrio, ele tinha relacionamento com a família, ele fazia as coisas do jeito certo. O problema era quando ele se sentia pressionado. E ele percebeu que quando faltava algum dinheiro, ele começou a perceber que quando alguém falava algo para ele que ele não gostava, ele começou a perceber que todas as vezes que ele se sentia ofendido e quando a pressão batia, ele simplesmente corria para a bebida. E ele não sabia o que fazer. E ele culpava a pressão, ele culpava o chefe, ele culpava a esposa, ele culpava a crise financeira, mas chegou um momento que ele entendeu de que o problema não era a pressão. A pressão ela só revelava o ídolo que a bebida era para ele. E quando ele começou a parar de tentar combater a atitude e passou a combater o ídolo, ele começou a ter vitória. Porque ao invés de usar a bebida como um ídolo, como um escape para sair daquela situação de pressão, ele começou a ter um relacionamento com Deus, buscar ter um coração quebrantado com o Senhor, e aquilo fazia com que ele lidasse bem com a pressão e fosse transformado pela presença sobrenatural de Deus. Tem muita gente que quer ser forte e acha que ser forte é suportar a pressão. Mas o que nos faz fortes não é suportar ser pressionado, não. O que nos faz fortes é ter um coração quebrantado diante de Deus, para buscarmos nele a solução para os nossos problemas nas horas difíceis. É justamente sobre isso que eu queria conversar com você nessa tarde, sobre o poder de termos um coração transformado. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 37, nós vamos ler do verso de número 30 ao verso de número 32. Isaías, capítulo de número 37, verso de número 30 ao verso de número 32. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Isaías, capítulo de número 37, verso de número 30 ao verso de número 32, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: A você, Ezequias, darei este sinal.
Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça para que possamos buscar o Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas. Te agradecemos porque o Senhor é fiel da sua palavra e porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas de forma especial nesse dia, nós queremos te agradecer pela sua presença aqui nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor está presente, por isso nos envolva, nos quebranta, fala conosco, para que possamos ter um coração quebrantado e para que possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu não sei vocês, irmão, mas eu gosto muito do livro de Isaías. Principalmente quando a gente lê o livro de Isaías, entendendo o que estava passando com o povo de Israel em cada passagem. E o que a gente pode perceber no contexto dessa passagem que nós lemos, é que o povo de Israel estava extremamente pressionado. Eles estavam sendo pressionados pelo povo da Síria, que tinha um exército muito forte e que estavam prestes a dominar o povo de Israel. Por isso eles estavam numa situação de muito medo. E é justamente nesse momento que Isaías vem com essa palavra e direciona essa palavra da parte do Senhor para o povo. Basicamente para ensinar aquelas pessoas a como lidarem com a pressão. E é justamente a partir desse texto, dessa passagem, que eu quero buscar te ensinar a lidar com a pressão, tendo um coração quebrantado diante de Deus. Eu quero destacar 3 coisas que eu pesquei aqui desse texto, que eu acredito que vai impactar a sua vida. E a primeira coisa é a seguinte: às vezes é melhor você arrumar aquilo que você já tem, do que você ficar correndo atrás do novo. O povo já estava começando ali a ficar cercado pelo exército da Síria. E eles já não tinham mais certeza do que eles iam comer, do que eles se alimentar, como que ia funcionar o comércio, como que ia ser a economia ali no meio deles. Mas mesmo assim, naquele momento, o profeta traz uma tranquilidade. Lá no verso número 30, o profeta diz que no primeiro e no segundo ano, eles comerão daquilo que crescer por si. Era basicamente Deus assegurando para eles de que nada ia faltar, de que eles não precisavam correr atrás daquilo, eles simplesmente precisavam se contentar com aquilo que já tinham. Eu não sei se já percebeu alguma pessoa aí da sua rede de amigos ou das pessoas que você conhece que fica sempre querendo correr atrás de algo novo, mas nunca administra bem aquilo que já tem. Já parou para pensar que sempre tem alguma pessoa no nosso entorno que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca organizando a bagunça que está na vida dela? E sabe o que eu acho engraçado? É de que muitas vezes a gente está assim. A gente está querendo correr atrás de coisas novas, sendo que, na verdade, muitas vezes para nós seria melhor administrar a bagunça que é a nossa vida. Quem não se torna um bom mordomo nunca vai ter a capacidade de suportar mais. Já parou para pensar? Quem não é bom mordomo nunca vai faltar. Na verdade, nunca vai sobrar, nem no pouco e nem no muito. É por isso que a gente tem que aprender a ser um bom mordomo, para que cada vez mais a gente tenha a capacidade de receber mais daquilo que vem do Senhor. Eu acho muito interessante quando a gente lê o Antigo Testamento, porque a gente percebe vários personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, que tiveram um grande impacto, mas aquele impacto não foi sustentável ou não durou muito tempo, porque eles não conseguiram ser bons mordomos. Vou dar um exemplo para você. Talvez um dos personagens bíblicos que eu mais gosto, a história que eu mais uso em pregações, é a história de Gideão. Eu acho aquela história fantástica.
Quando Gideão foi levantado por Deus, o povo de Israel estava sendo pressionado pelos midianitas. Eles não tinham nem onde viver, tinham que viver dentro das cavernas. Eles não conseguiam plantar porque os midianitas destruíam as plantações. Eles não conseguiam fazer nenhum tipo de plano, porque todas as vezes que eles pensavam em alguma coisa, parecia que os midianitas vinham e cortavam aquele plano para a raiz. E foi naquele momento que Deus levantou Gideão. E Gideão, com um exército de apenas 300 soldados, derrotou um exército que era incontável como os grãos de areia. Tudo porque Gideão decidiu se levantar. E quando a gente lê o livro de Juízes, a gente percebe que não parou por ali. Gideão não só destruiu o exército midianita, mas Gideão se tornou um grande guerreiro. E ele foi vencendo várias lutas, e o povo de Israel teve orgulho de novo, porque eles estavam começando a reconstruir. E o que a gente pode perceber é que o coração de Gideão estava sedento por mais. E o povo de Israel foi crescendo, a coisa foi acontecendo, eles tinham cada vez mais território, mas teve um problema. Gideão, na ânsia por mais, acabou esquecendo de administrar aquilo que ele já tinha, irmãos. O que a gente percebe é que, apesar de ter sido um grande juiz, apesar de ter sido um grande conquistador, apesar de ter sido um grande líder, Gideão não preparou ninguém. E quando Gideão morreu, ninguém conseguia conduzir o povo como ele conduzia. Ninguém conseguia fazer o povo avançar como ele fazia. Consequência disso, o povo de Israel se tornou prisioneiro e foi mais uma vez dominado por outros povos. Tudo porque eles tinham muita coisa, mas ninguém se levantou para administrar aquilo que já tinha. Gideão conquistou tudo, mas não preparou ninguém, e por isso o povo pereceu. E sabe por que muitas vezes a gente perece? Porque a gente está sedento por mais. A gente quer receber mais, a gente quer ter mais coisas, mas ao mesmo tempo não estamos nos preparando para receber aquilo que o Senhor deseja nos dar. Tem muita gente querendo avançar, tem muita gente querendo conquistar um monte de coisa, e isso não é problema, mas o avanço, ele não pode ter como consequência a nossa perdição. E tem muita gente que está querendo avançar no exterior e está se perdendo do lado de dentro. Esses tempos atrás eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Na verdade, era um podcast de um homem, que hoje ele é um gerente de marketing de uma das grandes empresas aqui do Brasil. E ele contou a história do pai dele. E ele disse que o pai dele ele sabia vender muito bem. Ele era um vendedor nato. E ele, naquela época, ele importava algumas coisas da China e vendia. Sabe aquelas coisas de 199, embalagem para guardar comida e pôr na geladeira, esse tipo de coisa. Ele importava e vendia. Chegou um momento em que aquele tipo de produto começou a ser fabricado no Brasil com um custo bom. E por isso ele deixou de vender o produto que ele importava e começou a ser vendedor desse tipo de empresas. E como era algo novo, algo que estava mais barato, porque o frete ficava mais tranquilo, ele vendia muito. E ele começou a fazer muito dinheiro. Ele e um amigo dele, que também era vendedor. Chegou um momento que eles falaram assim, você já parou para pensar que nós dois, nós vendemos 70% do que a nossa empresa vende? Você já parou para pensar que a gente está deixando muito dinheiro na mesa? Com tudo que a gente já ganhou, a gente pode abrir a nossa própria fábrica. E se a gente abre a nossa própria fábrica, a gente não vai ter apenas 20% de comissão. Todo o lucro vai ser nosso. Se a gente investir, conseguir produzir o material que nós mesmos vendemos e continuarmos vendendo na mesma proporção, a gente vai ficar milionário em pouquíssimo tempo. E foi isso que ele fez. Ele foi lá e organizou a fábrica. Eles saíram da empresa onde estavam, criaram a sua própria empresa e começaram a produzir. E eles vendiam. Eles eram a empresa que mais vendia aquele tipo de produto no Brasil. Mas no final das contas, a fábrica foi à falência. Porque apesar de avançarem nas vendas, eles não sabiam lidar com a administração. Muitas vezes eles vendiam aquilo que eles vendiam abaixo do custo. E aquilo foi trazendo prejuízo. Consequentemente, a empresa foi à falência. Porque apesar deles avançarem e venderem mais, eles não estavam lidando bem com os custos. Por isso eu te faço uma pergunta. Qual tem sido o custo de não arrumar a sua bagunça?
Muitas vezes a gente está querendo avançar, como esses 2 vendedores tentaram fazer, sem arrumar a bagunça que está no nosso coração. E quando isso acontece, a gente acaba vendendo mais barato do que o custo. A gente acaba não tendo lucro, porque apesar de avançar, nós não estamos crescendo como pessoas e como indivíduos. E tem muita gente que vai e quer conquistar um monte de coisa, mas não quebranta o seu coração diante de Deus, não conserta a sua bagunça diante do Senhor, e apesar de ter muitos avanços, não vence, porque o avanço teve como consequência o simplesmente se perder. Isso não pode acontecer com a gente. A gente tem que estar disposto a arrumar a nossa bagunça, ser bom mordomo em relação àquilo que o Senhor já nos deu, para que possamos continuar administrando bem aquilo que Ele ainda vai nos dar. Isso nos leva à segunda coisa, que eu acredito que nós podemos aprender com esse texto, para termos um coração quebrantado e desfrutarmos cada vez mais do cuidado de Deus nas nossas vidas. Não dá para esperar frutos se não continuarmos semeando. O que a gente percebe no final do versículo de número 30 é de que o profeta diz, de que no primeiro e no segundo anos eles iam comer daquilo que ia crescer por si só, mas de que no terceiro ano eles deveriam semear, e de que eles iam se alimentar daquilo que eles iam colher. Enquanto tem muita gente querendo avançar, também tem muita gente que está falhando no oposto, porque não está vivendo equilíbrio. Tem muita gente que, ao invés de querer o avanço, fica parado, não semeia nada e espera que as coisas simplesmente aconteçam. Mas o que a gente percebe aqui, seguindo os ensinamentos do profeta, é de que tem alguns momentos em que a gente tem que esperar, mas de que tem alguns momentos que a gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás, porque no final das contas, a gente acaba colhendo aquilo que a gente não semeou. Eu falei isso há um pouquinho tempo atrás em um culto de domingo. Na vida cristã, quem não avança acaba retrocedendo. Quem não continua acaba parando. Quem fica analisando demais, esperando demais, ao invés de se posicionar de acordo com a palavra de Deus, acaba nunca vivendo os planos de Deus para a sua vida. Uma das passagens que eu gosto muito da palavra de Deus está lá em 2 Reis 13. E o que a gente pode perceber nessa passagem é que mais uma vez o povo de Israel estava em apuros. O que a gente pode perceber nesse momento é que o rei de Israel era Jeoás. E o que a gente nota lendo a palavra é de que Jeoás não tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele fazia coisas erradas, ele adorava outros deuses, ele fazia tudo aquilo que os antepassados faziam e que Deus já tinha falado para eles pararem de fazer. Mas como estava tudo bem, ele não quebrantava o coração diante de Deus. Mas chegou um momento em que o exército da Síria começou a ficar poderoso. Foi dominando todos os povos. E Israel começou a perceber que eles seriam os próximos a serem dominados. Naquele momento, sabe o que Joás fez? Ele decidiu ter o coração quebrantado diante do Senhor, porque ele estava colhendo daquilo que ele tinha semeado. Ações que eram reprovadas diante do Senhor e, consequentemente, consequências ruins. Por isso, naquele momento, eles decidiram procurar o profeta. E o profeta daquela ocasião era Eliseu. E o que a gente pode perceber é que quando o rei chegou na casa de Eliseu, ele contou tudo o que estava acontecendo. Eliseu disse, calma, pega aí o seu arco e algumas flechas. Ele foi lá e pegou. Naquele momento Eliseu falou, então agora abre lá a janela e eu quero que você atire uma flecha para fora. Eu não sei se você imagina isso que está acontecendo aqui, mas eu imagino Joás pensando assim, cara, o exército da Síria está quase pegando a gente. E esse profeta doido aí está pedindo para abrir a janela, tirar a flecha para fora, mas ele estava tão desesperado que ele foi lá e fez isso. E quando ele fez, Eliseu falou, olha, essa é a flecha da vitória do povo de Israel sobre o exército da Síria. Depois disso, Eliseu falou, olha, agora que a gente está aqui dentro, eu quero que você atire algumas flechas que estão aí com você, com o seu arco no chão. E Jeoás pegou o seu arco, pegou as suas flechas e atirou uma, atirou duas, atirou três e simplesmente parou. Naquele momento Eliseu ficou transtornado. Eliseu falou,
por que você atirou só 3 flechas e não atirou todas as flechas que você tinha com você? Por você ter feito isso, o povo de Israel vai derrotar 3 vezes o exército sírio, mas vão ser somente essas 3 vitórias, porque você não usou completamente o recurso que você tinha em suas mãos. Irmãos, isso nos mostra uma coisa: as vitórias que nós temos são proporcionais ao número de flechas que nós decidimos atirar. Muitas vezes a gente está vivendo crises na nossa vida, porque ao invés de colocarmos para jogo, ao invés de semearmos todos os recursos que Deus nos dá, a gente fica meio que ali, vivendo no meio termo, sendo que só quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, a gente vai poder ter o fruto de viver segundo a vontade dEle. Quantas e quantas vezes nós não vemos histórias de pessoas que, quando estão em crise, voltam para o Senhor, se entregam ao Senhor, têm testemunhos maravilhosos daquilo que o Senhor fez na vida delas, mas quando as coisas se acertam, parece que a pessoa simplesmente se afasta de Deus. E o que acontece com esse tipo de pessoa? Cai de novo, entra em outra crise. Tem muita gente que vive um ciclo vicioso, porque ao invés de se entregar completamente ao Senhor com o coração quebrantado, só se quebranta ao Senhor quando precisa. E o nome disso não é quebrantamento. O nome disso é querer tirar vantagem. Mas quando nós nos quebrantamos com tudo que nós temos diante da presença de Deus, entregamos todos os nossos recursos e nos colocamos à disposição para semear, nós colheremos bons frutos. E os nossos ramos estarão cheios de frutos que vêm do Senhor. Porque é isso que acontece com alguém que decide semear a palavra de Deus e ter um coração quebrantado diante do Senhor. Isso nos leva à terceira e última coisa, que eu acredito que nós podemos aprender com esse texto para termos um coração quebrantado e lidarmos bem com as pressões dessa vida. Entendemos que sem esperança nós não somos nada. Eu quero que você imagine aquilo que estava acontecendo com o povo. Imagina que a gente está aqui e do nada a gente ouve aquela musiquinha do plantão, sabe? O exército da Argentina circulou a cidade de Curitiba. Ninguém pode sair, ninguém pode entrar, porque senão quem sair daqui será morto pelos argentinos. Já imaginou isso acontecendo aqui agora? O desespero que a gente ia ficar, o quanto ia ser complicado para a gente, era mais ou menos o que estava acontecendo com o povo de Israel. E normalmente quando a gente recebe notícias como essas, normalmente o nosso desejo e aquilo que está no nosso coração é ficar deprimido, é olhar para baixo, é falar, vai dar tudo errado. Eu falei, olha aí o argentino, posso que o Messi que está liderando aí esse povo contra a gente, eles são muito fortes, são muito melhores que o nosso governo é muito ruim. Mas sabe o que o profeta Isaías tentou conduzir o povo a fazer naquele momento de sofrimento? Ao invés de ficar se lamentando pelo que passou, Isaías começa a fazer eles pensarem no futuro que seria próspero. Eu acho muito interessante, porque ele diz lá no verso número 31 e 32, de que mais uma vez Judá terá os seus ramos frutíferos, e de que mais uma vez do povo de Judá um remanescente fiel se levantaria. O que a gente pode perceber é de que o profeta estava colocando no coração daquelas pessoas esperança. E sabe, muitas vezes o que acontece com a gente em situações de pressão, ao invés da gente ter esperança, a gente começa a sentir peso. Sabe quando a gente está naquela crise e ao invés de falar, não, eu vou conseguir, eu vou ter força, você começa a pensar em tudo aquilo de errado que você já fez, você fala, mas eu não sou digno, Deus não vai me ajudar. Muitas vezes quando a gente está em um momento de dificuldade, o inimigo tenta pôr um peso no nosso coração, como se a gente não fosse conseguir, nada vai dar certo. E a verdade é que sozinho a gente não consegue, mas se a gente põe a nossa esperança no Senhor,
a gente consegue vislumbrar um novo futuro, não pela nossa força, mas pela força do Senhor através de nós. Tem muita gente que fica, nesses momentos de pressão, retornando ao passado, pensando em tudo aquilo que já fez de errado, mas o que o Senhor nos convida a fazer através dessa passagem é, nos momentos de pressão, sonhar com o futuro bom que o Senhor tem para nós. O passado, ele não pode nos impedir de tentar mais uma vez, de perseverar mais uma vez, de semear mais uma vez e de tentar mais uma vez viver aquilo que o Senhor tem para nós. Há um tempo atrás eu fui para a cidade de Porto, lá em Portugal. Nossa, é uma cidade muito bonita. E eu lembro que quando eu cheguei de avião naquela cidade, eu olhei assim pela janela e eu pude perceber vários focos de incêndio. E na minha maturidade eu pensei assim, isso aí não deve ser fogo, deve ser alguma festa que esse povo está fazendo, tem vários churrascos por aí, e é isso aí. O problema é que quando eu cheguei na cidade, estava um cheiro, mas assim, irmão, era um cheiro de cinzas mesmo. Assim. Parecia, tinha fumaça para tudo que era lado, e ainda era de noite. E quando eu cheguei lá no hostel onde eu estava, as pessoas começaram a comentar de que aquela era a maior queimada da história de Portugal. De que muitas estradas estavam sendo fechadas porque a fumaça era tanto que os motoristas não tinham visibilidade para dirigir. Então estava uma crise. E eu comecei a ficar perturbado, porque o meu itinerário era bem enxuto. Eu só ia ter um dia para conseguir visitar aquela cidade. E quando acordei no outro dia, eu vi que estava sol. Mas estava uma fumaça que você não conseguia ver nada. Mas, irmão, pobre quando compra passagem, tem que aproveitar, não é verdade? Eu saí mesmo no meio daquela fumaceira e fui em todos os lugares. Eu chuto que eu andei naquele dia uns 25 quilômetros naquela cidade. E tinha um lugar que todo mundo falava que eu tinha que ir. Esse lugar chamava Miradouro da Vitória. E todo mundo fala que aquele lugar chamava Miradouro da Vitória porque era onde as pessoas importantes ficavam para ver os inimigos serem combatidos pelo exército de Portugal. Não sei se você sabe, mas a cidade de Porto é uma cidade portuária. E foram ali que muitos exércitos foram derrotados, porque Portugal tinha um exército muito forte, uma marinha muito forte. E por isso as pessoas importantes subiam nesse miradouro e via ali os seus inimigos serem derrotados. Mas quando eu fui para lá, eu pude entender que o real significado de ser o miradouro da vitória é de que tem uma escada tão alta, que só de você conseguir chegar lá já é uma vitória, irmão. Eu cheguei lá com as pernas doendo, ofegante, todo suado, para tirar foto. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, deve ser a vista mais bonita de todos. Mas sabe qual foi o problema? Estava cheio de fumaça. Não dava para ver. Eu falei, rapaz, nem devia ter subido essa escada toda. E eu lembro que eu fui lá para a minha conferência, fiquei um tempão na conferência, e no último dia o pessoal falou, olha, vamos lá no Miradouro da Vitória. Eu falei que lá é muito bom, todo mundo fala que tem que ir, que tem a melhor paisagem de toda, vamos lá. Eu falei, rapaz, não compensa, é muita escada para pouca vista, não vai dar certo. Eu tentando desanimar todo mundo que estava comigo, mas eles falaram, não, vamos. Eu falei, tá bom, então eu vou. Quando eu cheguei, eu obtive mais uma vitória, porque mesmo ofegante, todo suado, eu consegui subir aquela escada. Mas eu me surpreendi completamente. Sabe por quê? Porque na segunda vez que eu subi, não tinha fumaça. Era uma das vistas mais bonitas da minha vida. Já imaginou se aquela primeira tentativa tivesse me impedido de subir mais uma vez? Eu não ia ter visto aquela vista. Eu não ia ter podido falar para vocês aqui que eu subi o Miradouro da Vitória. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos entender que o passado não pode controlar as nossas vidas. O passado não pode nos impedir de tentar mais uma vez. E tem muita gente que vive desse jeito. Ah, mas eu já subi essa escada com Jesus. E no final das contas as mesmas crises aconteceram. Ah, mas já me esforcei, eu já semeei aquilo que a palavra de Deus diz e nada dá certo. Mas ao mesmo tempo, quando nós decidimos vencer o passado, encarando o novo que o Senhor tem para nós, administrando bem aquilo que nós já temos, nada e nem ninguém pode impedir aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Se você está lendo o roteiro de leitura bíblica que nós temos aqui na igreja todo ano, provavelmente você leu há pouco tempo a história ali de Labão e Jacó.
Eu gosto muito dessa história, porque apesar dos dois serem parentes, eles estavam sempre brigando, porque Jacó era um homem muito próspero e Labão queria abocanhar um pouquinho dessa prosperidade. Por isso eles estavam sempre em conflito. E Labão, ele era o sogro de Jacó. E o que a gente pode notar em um determinado momento, que a crise foi tanta que Jacó decide sair de lá, porque ele não aguentava mais ficar no entorno daquelas pessoas. E por isso ele chegou para as esposas dele e disse: olha, eu sei que o Labão é o pai de vocês, eu sei que ele é meu sogro, mas não está dando certo. Todas as horas ele quer mudar o meu salário, ele não admite a minha prosperidade, ele já tentou me boicotar várias e várias vezes. Mas todas as vezes que ele mudava alguma coisa ou tentava me boicotar, Deus me dava uma estratégia através dos meus sonhos. E quando eu li aquilo, me saltou os olhos. Porque normalmente a gente está cheio de Labão nas nossas vidas. Pessoas que querem nos atrapalhar, pessoas que querem ser maledicentes com a gente, pessoas que, ao invés de semear esperança, semeiam desgraça. E muitas vezes, ao invés de seguir os sonhos de Deus, a gente segue os Labões da vida. Mas quando a gente decide sonhar os sonhos que Deus tem para nós, a gente passa a ter esperança no nosso coração. E quando a gente começa a caminhar a partir dessa esperança, quebrantando o nosso coração diante de Deus, a gente começa a ter frutos. Porque quem sonha os sonhos de Deus não se frustra, porque tem o coração quebrantado diante dele. É por isso que na hora da pressão, a gente não pode replicar antigos padrões. A gente precisa quebrantar os nossos corações diante de Deus. Eu acho interessante porque se a gente for parar para pensar, analisar a vida da nossa família ou a nossa vida, a gente vai perceber que muitas vezes a gente replica o mesmo erro que os nossos pais, o mesmo erro que os nossos avós. Já pararam para pensar? Muitas vezes os nossos defeitos são os mesmos que os deles. E na Bíblia não é diferente. Quando Abraão não conseguia ter filho com a sua esposa Sara, Sara entregou uma serva para que ele pudesse ter um filho antes do tempo. E o que a gente pode perceber é que a mesma coisa aconteceu com o filho de Abraão, Jacó. A esposa dele não podia ter filhos. Na verdade, uma das esposas dele não podia ter filhos. E ela foi ficando com inveja da outra esposa, e por isso ela entregou uma das servas dela, que chamava Bilá, para Jacó ter filhos com ela. Ou seja, no momento de pressão, em que ela não sabia o que fazer, ela simplesmente lembrou dos velhos padrões que a família dela tinha. Dos velhos padrões que aconteceram lá atrás. E muitas vezes é assim que a gente faz. Quando bate a pressão, a gente decide voltar para os velhos padrões. Talvez seja o álcool, talvez seja uma relação sexual, talvez seja algum pecado de estimação, talvez seja a comida. Tem muita gente que na hora da pressão, ao invés de quebrantar o coração para Deus, se entrega a antigos padrões. E ao invés de viver o novo que Deus tem para ele, simplesmente vive o velho de sempre, porque não está disposto a quebrantar diante de Deus. Eu não sei se você percebe, hoje é 14 de janeiro. Talvez as resoluções de ano novo que você tenha feito, você já desistiu de todas. Você já comeu doce, comeu açúcar, não foi na academia umas 2 semanas, fez as coisas do jeito errado, não economizou dinheiro. Normalmente é assim que acontece, porque a diferença não está no ano que muda, mas na mudança que a gente decide ter. Por isso, nesse ano e durante essa nova caminhada, eu peço para que, ao invés de você recorrer a antigos padrões, antigos pecados, que você corra ao Senhor, quebrantando o seu coração diante dele, para que ele te mostre aquilo que você precisa fazer. Por isso, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça. Talvez você tenha percebido um ídolo na sua vida. Talvez esse ídolo esteja relacionado a um relacionamento que você tem. Talvez esse ídolo seja algum pecado de estimação. Talvez esse ídolo seja alguma coisa que você percebe que está fazendo você andar para trás. E você fala assim: eu não quero mais isso. Diante das pressões da vida, eu não quero me recorrer a estratégias humanas. Eu quero recorrer diante do Senhor. Você acha que essa palavra tocou o seu coração e que você deseja fazer isso?
eu queria que você colocasse as suas mãos para frente, porque eu queria fazer uma oração pela sua vida, para que você não seja mais escravo das mesmas coisas, mas viva o novo no Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que está conosco em todo o tempo. Por isso, nesse momento em especial, eu te peço por esses irmãos, tanto os irmãos que estão acompanhando de forma online, tantos irmãos que estão aqui presentes, que decidiram, Pai, não mais recorrerem aos mesmos ídolos, aos mesmos padrões, mas viverem o novo no Senhor. Que nos momentos de pressão, que nos momentos de dificuldade, eles quebrantem o coração diante do Senhor. Que eles possam semear aquilo que o Senhor tem para eles, para colher os seus planos. E que eles vivam, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nos faz viver algo novo no Senhor, de forma que o Senhor nos inunde com a sua presença, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nesse momento eu queria te convidar a ficar de pé. Queria convidar também os presbíteros, a pastora Priscila também a virem aqui à frente. E se você veio para esse culto sedento por receber uma oração dos nossos presbíteros, um São Coelho, eu queria que você fizesse aqui uma fila aqui na nossa frente, para que a gente possa orar por você. Pode vir.